Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos. Depoimento de Francisco Henrique Ferreira Rodrigues, entrevistado por Larissa Rangel, no Rio de Janeiro, no dia 27 de junho de 2008, uma realização do Instituto Museu da Pessoa, entrevista CB MBAC 133. Boa tarde. Boa tarde. Para começar a entrevista, gostaria de saber seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome completo é Francisco Henrique Ferreira Rodrigues. Nasci em São Paulo, capital, em 27 de setembro de 62. E qual a sua formação? Eu sou engenheiro mecânico, formado em São Paulo. Na Petrobras eu fiz o curso de engenharia de produção, que hoje é chamado engenheiro de petróleo. E como e quando ingressou na Petrobras? Eu ingressei na Petrobras em 84. O meu caso foi um processo um pouco diferente, até o pessoal chama a gente às vezes de biônico, Era um período em que a Petrobras estava proibida de ficar fazendo concursos, E na verdade eles foram em várias faculdades e foram selecionar as pessoas assim que tinham tido o melhor aproveitamento, de preferência os primeiros colocados. E aí eu fui convidado então para ingressar na Petrobras e lógico que eu aceitei. E qual foi a primeira função dentro da Petrobras? Então, o que a gente colocou era engenheiro de produção, A gente fez um ano de curso em Salvador, e aí a minha função, quando eu efetivamente, depois do curso, trabalhei, a gente tem uma função que era na área de poços, Na época era uma divisão de completação, então a gente trabalhava na completação dos poços, e o nome do cargo que a gente tinha, que era embarcado, era fiscal da completação. Era um engenheiro a bordo que cuidava da execução dos poços na Bacia de Campos, e o nome que dava era fiscal de completação. E como é que era a dinâmica entre essas novas pessoas que você estava lidando com várias pessoas de várias regiões? Como é que foi esse primeiro momento dentro da Petrobras? Lá na Petrobras? Na verdade, a gente lá em São Paulo já tem um pouco de contato com uma diversidade assim de pessoas, Tanto imigrantes quanto de outras regiões do país, E na plataforma isso é muito parecido, porque a gente tinha, na verdade, em alguns casos, plataformas com muitos estrangeiros, e aí americanos, franceses, ingleses, Como também muita gente aqui do próprio país, tanto do sul quanto do nordeste, Então, na verdade, você tem uma riqueza, de contato com várias pessoas de várias regiões diferentes. Então, você comentou que no primeiro momento foi para Salvador. Um ano em Salvador. Aí embarcado foi quando? Depois a gente foi que era a região de produção do Sudeste, a RPC, na Bacia de Campos. A gente foi em março de 85 e eu fiquei embarcado até abril de 88, quando eu fui trabalhar em Macaé. E qual foi a primeira plataforma? A primeira plataforma que eu embarquei mesmo foi quando eu cheguei na Bacia de Campos. Tinha um estágio pequeno que a gente fazia, que era SS-20, era uma sonda de completação, e o nome da Petrobras era P13. Ela naquela época trabalhava na completação de poços. E qual foi a sua primeira emoção e esse primeiro dia dentro da plataforma? Até contando um caso antes, o que foi mais assim, que a gente voltou do curso. A gente teve férias, cada um foi para o seu lugar, A minha turma também era assim, de pessoas de todas as regiões do Brasil, Eu, na verdade, fiz em São Paulo, depois a gente foi para Macaé. Então, esse primeiro dia de ir para Macaé, eu lembro que era perto de um feriadão, acho que era uma Páscoa, E a gente tinha que estar segunda-feira no escritório. E no domingo a viagem, eu e mais alguns colegas, foi longa, a gente chegou assim, com um congestionamento enorme, a gente chegou à noite em Macaé. E praticamente não tinha lugar nenhum para dormir, a gente pegou um hotelzinho horroroso no centro, E a gente passou aquela noite lá, E aí no dia seguinte foi o primeiro dia lá realmente de trabalho lá na região, E lógico, para mim que era recém-formado, Realmente ainda novo até, Realmente é tudo, vamos assim, é só surpresa boa, porque tudo é novidade e é o que a gente espera, A gente, depois de um período longo de estudo, tantos anos, você está doida para começar a trabalhar mesmo, E fora o que sempre se mostrou para a gente, que era a Bacia de Campos, que era um desafio, Aquela questão de trabalhar no mar, trabalhar offshore,
né? Então, realmente, a gente é com muita expectativa, doido para começar o mais cedo possível. Para você, o que significava a Petrobras antes da sua entrada e quando você começou realmente a trabalhar? Em que você percebeu em termos de estrutura da empresa, os desafios que deveriam enfrentar lá dentro? Qual a dimensão que você tomou conta depois que você entrou na Petrobras? A imagem que a gente tinha fora, principalmente na época que eu entrei, né, lógico, ela sempre foi assim, uma empresa muito bem vista, né? Só que, por exemplo, essa área que a gente trabalha, que era de exploração e produção, né, não é a imagem que a gente tem quando está fora. Quando está fora a gente vê muita questão de postos, refinarias, né? Tanto que quando eu olhava a Petrobras, na minha área eu pensava assim mais em refinaria, né? A gente não conhecia essa área de IP, né? E quando você entra, você conhece uma coisa que é muito diferente, desafiadora, mas ao mesmo tempo muito motivadora, né? Então, os desafios são enormes, né? O trabalho ele realmente é muito diferenciado, né? Então, quando a gente conversa com algumas pessoas assim que já não estão na área, a gente já se acostuma. Mas realmente é uma coisa diferente, porque você vai para o meio do mar, né? Você só vê água, que era o nosso caso lá, uma profundidade até o fundo do mar enorme, né? E na verdade você está lá buscando, achando e produzindo petróleo de lá, né? Então, até muita coisa que às vezes o pessoal vê assim em filmes, né? Que são aqueles robozinhos, né? Então você trabalha realmente com uma tecnologia, né? Assim que é de ponta, e isso para quem está nessa área realmente é muito motivador, né? Então, a gente tem uma imagem boa da companhia fora, mas eu acho que no meu caso, inclusive, você melhora e acha ela inclusive muito maior quando você está dentro dela. E como foi ficar longe da família? Então, mesmo a parte do curso de fazer fora, realmente é um primeiro impacto, né? Você ficar longe assim da família, né? Mesmo depois, quando eu estava embarcado, eu já também casei, realmente não é muito bom ficar longe da família, né? Então, são duas coisas diferentes, né? No meu caso particular, né? Eu acho que assim, ficar embarcado a vida toda, eu acho que é um peso grande, porque apesar de um período curto você estar fora, outro você está dentro, mas o fato de ficar longe eu não acho que é uma coisa normal. Mas quando você está lá no trabalho, realmente você se envolve, né? Então você só vai parar às vezes para pensar quando está numa horinha de folga ali. Realmente o resto você é absorvido, né? E você acaba se envolvendo no trabalho, então isso reduz. Mas de qualquer maneira, né? No meu caso, eu imaginava um tempo, nunca determinei, de realmente ter um trabalho mais regular e realmente ter um equilíbrio entre o trabalho e ter a família também. E nesse primeiro momento, como é que era a comunicação? Esse é um caso interessante que eu estava até pensando nisso, que afinal são tantos anos, eu acho, são 20 anos, né? Mas é uma coisa que mudou muito, né? Nessa época, perto de 85, 88, a comunicação era muito difícil, né? Dependendo de onde você estava localizado, era só via rádio, né? Então, é aquela comunicação que um fala, o outro escuta, depois o outro fala, você escuta, né? Era difícil, cara, muitas vezes a ligação era via satélite para poder falar tanto com terra quanto com os familiares, né? E às vezes quando tinha telefone a linha era muito ruim e era assim tempos curtos e com várias quedas constantes, né? Hoje em dia, quando o acesso é fácil, internet, tudo, tem um aparelho lá que eu gravei, porque aquilo era uma desgraça, que era um aparelho de fax, que era uma folha por vez, que se chamava Fax 3000, e quando você precisava passar alguma informação era um inferno, porque começava a rodar a linha, às vezes estava no meio da folha, caía, e aquilo levava uns 3 minutos para passar. Então a comunicação era muito difícil. Então a comunicação que o pessoal mais tinha era via o radiooperador, e ele passando para a terra verbalmente os relatórios, né? E a gente para conversar com as pessoas também, ou era via rádio ou com um telefone precário. Em termos de segurança, o que era segurança nesse momento? Olha, lógico que hoje a gente evolui bastante, né? Mas sempre foi uma preocupação, principalmente na minha área, né? Que a gente trabalhava com poço, em que na verdade você muitas vezes está com alguma área desconhecida de reservatório, está
tá com alguns dados desconhecidos ali, então sempre houve uma preocupação grande com a questão da segurança, né? Então sempre se teve essa preocupação assim com a questão da segurança por causa da atividade que realmente era uma atividade de risco, né? Então naturalmente a preocupação era grande, né? Então eu particularmente sempre me senti seguro, né? Graças a Deus nunca tive assim um grande acidente, nem acidentes graves assim com pessoas quando eu estava trabalhando, né? Mas de qualquer maneira hoje a gente conseguiu evoluir também bastante, né? O que é importante porque eu também acho que é fundamental aí a gente preservar principalmente a saúde aí dos trabalhadores, né? Das pessoas. E dentro dessa evolução, né, tecnológica, de comunicação, de segurança, qual seria o momento, assim, o marco que deu essa mudança? Mudança? Olha, particularmente para mim, que eu já estava em terra, eu vou tentar aqui, eu acho que o marco mesmo, acho que foi entre 94 e 95, quando a Petrobras realmente ela fez questão de aderir às normas, né, que era de meio ambiente, que era a ISO 14000, a BS 8800 que era de segurança, né? Então ali houve realmente uma incorporação grande, né, dessa questão, né? Eu acho que aquilo foi um marco, eu achei importante a Petrobras declarar que ela estava comprometida realmente com a segurança, com a preservação do meio ambiente. Então acho que nessa época, eu estou em dúvida assim, entre 94 e 95, pelo menos lá na Bacia de Campos, foi quando isso realmente virou um marco e é um processo que a gente vê que continua até hoje com o SMS, que hoje todo mundo fala em SMS. E desse percurso, qual foi o momento que o senhor achou que a Bacia de Campos deu certo? Olha, eu sou suspeito para falar, mas nesse período todo e até hoje que a gente vê, né, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar lá, eu percebia que dava certo porque as pessoas realmente estavam muito comprometidas, né? Então naquela época, com os recursos, com as dificuldades que tinham, se conseguia realizar o que estava, assim, o que era necessário, o que era de meta, né? Então desde 84, né? Por exemplo, foi uma coisa assim, uma coincidência, o meu primeiro embarque que eu te falei nessa plataforma era justamente quando a Petrobras estava com um posto que era um recorde mundial de completação submarina, no campo de Marimbá, né? Isso ainda perto lá dos seus 300 metros, né? Então naquela época já era um grande feito e isso era reconhecido, né? Isso naquela época. E aí você vê ao longo desses anos todos, né? Quase todos os anos aí a Petrobras veio superando desafios, veio aumentando a produção. Eu lembro da gente comemorar os 500 mil barris na Bacia de Campos, né? Que hoje é um número bem menor, mas na época era um marco enorme para a companhia e para o país, né? E fora a questão da gente desenvolver tecnologia e esse reconhecimento que a Petrobras vem tendo em 90, com prêmios da OTC, 91, Águas Profundas, e até hoje ela é reconhecida. Então, eu já cheguei lá, acho que talvez com o negócio dando certo e continuou, né? E para você, em que momento você poderia identificar que foi o seu maior desafio nessa trajetória de trabalho? Na sua trajetória de trabalho? O maior desafio? Olha, são vários, realmente, porque a Petrobras ela tem muitos desafios, mas eu acho que podia pegar cada um que eu falei dessas questões do trabalho lá na completação, né? A gente teve várias reestruturações na companhia, mas acho que para mim pessoalmente, né, foi uma coisa assim que envolveu vários desafios juntos. Acho que foi quando foi a criação da UNRIO, porque quase todo mundo tinha uma base estabelecida, né? Macaé tinha a sua base, da IPBC gerou a UNBC, aqui na sede sempre teve as suas estruturas, e a UNRIO ela foi uma unidade de negócio, uma unidade operacional a ser colocada aqui na UNRIO, né? E uma coisa que foi começada do zero, inclusive com poucos recursos, principalmente de pessoas, né? Então as pessoas que começaram aqui ao UNRIO, né, era uma comunidade pequena e já com um desafio enorme, que eram os campos mais profundos, os mais desafiadores, né, os maiores investimentos para a gente colocar em produção. Então isso foi em 2001, né, e hoje a gente já está com uma produção muito próxima aí da Bacia de Campos, né.
e isso tudo, né, em 7 anos, né? Então, quando a gente olha, que nem era a RPC que eu comecei lá, até ter essa produção, foram mais tempo, 20 anos. Então, em um espaço curto, né, e com uma estrutura de pessoas aí começando do zero, realmente foi um desafio aí que acho que também, como os outros, acho que estão dando certo e deram certo. E dentro dos desafios, qual foi a sua maior dificuldade? Desse? Na sua trajetória de trabalho, porque se esses desafios estão sendo superados, mas a dificuldade, assim, é um momento difícil, momento de dúvidas de repente. Olha, difícil dizer assim, né? Porque a Momento gente de acredita... estar longe da família, ou dificuldades de empreendimentos. Talvez assim, um momento muito difícil que... É difícil porque a gente vem numa trajetória, assim, a gente vai sempre tentando superar ali, fica difícil eu lembrar Realmente você fala assim da família, né? Mas na verdade a gente se acostuma, lógico, tá afastado, por exemplo, dos meus pais, né? Isso causa uma dificuldade, apesar de que eu acho que é o caminho, né? Na verdade, casei, tenho meus filhos, né? A gente acaba sempre convivendo mais com eles, né? Em termos de empresa, eu acho que a gente tem, lógico, tem muitos desafios, mas que eu falei assim, talvez as coisas que não deram tão certo ali, acho que ficaram superadas pelas outras, assim, você não teria uma coisa assim que eu lembrasse assim de imediato. Né? Então, dentro dos anos que o senhor viveu embarcado, né, que foram 4 anos? 4 anos. Qual foram as outras plataformas e quais foram essas experiências? Isso. A gente rodava muito. Aquela função, a gente não tinha uma plataforma específica, né? A gente tanto embarcava nas plataformas fixas que tinham, então, por exemplo, eu embarquei em Chova, na plataforma de Pampo, Garopa, Namorado 1, 2, Xerne 1, Xerne 2, do Polo Nordeste, que são as fixas, porque todas elas têm posse, a gente embarcava, né? Limpargo, Carapeba, e nas flutuantes, né? Então foram vários navios. Embarquei num navio que acho que foi um dos primeiros da Petrobras, que era o Petrobras 2, que era o NS3, embarcou no NS5, NS7, e em plataformas também tinha a S1, que era uma sonda de completação, S27, S20, 32, e em termos de estrutura, qual era mais difícil? Tinha algumas que eram mais modernas? As mais difíceis pela peculiaridade que tinha, que eu pelo menos trabalhei, que acho que foi assim, as condições mais adversas, foi em Garopa, porque Garopa tinha uma plataforma fixa, foi retirada, né? Depois ficou com uma sondinha menor, era uma plataforma bem que central, com muitos processos da produção, e a operação nossa, que era de poço, era muito dificultada, porque eram operações em paralelo. Então, normalmente nessas plataformas, eram dificuldades de alojamento, dificuldade até de arranjar um quarto, uma cama, e a própria área era restrita, né? E sempre mais perigoso, porque além de a gente estar trabalhando no poço, tinha o trabalho da produção, né? Então, de todas elas, se fosse pegar assim, uma que era mais complicada, acho que foi Garopa mesmo. As outras em que você trabalhava exclusivamente no poço, tinha dificuldades, mas você estava só naquele trabalho, focado só naquele poço. E dentro dessas plataformas, qual é que você teria assim, tem um carinho maior, ou todas elas têm, elas são as... Olha, eu acho que todas assim, mas tem uma que servia para a gente, que era meio que escola, assim, para quem entrava lá no poço, que era a S1, né? S1. A S1 era uma sonda contratada da Petrobras, né? Eram de estrangeiros, né? Mas eles já estão tanto tempo aqui que os próprios americanos, a própria tripulação já conhecia tão bem o trabalho, então quando você chegava novo, era um lugar que você podia colocar lá, né? Você aprendia, o serviço saía, né? E meio que ela, junto com a S20, que também era uma sonda própria Petrobras, né? Quando eu cheguei, pelo menos eram aquelas sondas assim que eram praticamente exclusivas ali da completação, e onde você iniciou, você acaba sempre olhando um pouco mais para elas, apesar de não serem assim tão modernas que nem hoje, mas talvez eu colocaria a S1 como uma especial.
E como é que era o trabalho com os estrangeiros, né? E como é que era essa comunicação? Como é que era esse envolvimento, né? Esse aprendizado e dividir, né, esse conhecimento com as pessoas, né, vindo de fora? O interessante é que depois quando você entra na área ali, na verdade, apesar de, lógico, a comunicação tem que ser uma outra língua, né? Mas havia o esforço pelos de alguns em saber alguma coisa em português, mas depois aquilo passa a ser a linguagem do trabalho, no caso ali da área de poço, né? Então ela passa a ser uma coisa comum, né? Então, não só com eles, como com brasileiros, né? A gente é muito o que a gente chamava de pushers, ou encarregados também brasileiros. Então, na verdade, você começa a entrar na linguagem do trabalho, da tecnologia e você acaba aprendendo ali com quem tem mais experiência. Então, não só com os estrangeiros, mas também com os brasileiros, eu aprendi muito, né? E aquilo depois passa a ser meio que natural, né? Nem a questão às vezes da linguagem atrapalha, né? Porque você está focado no trabalho e aquilo meio que passa a ser uma coisa normal ali, depois você tem algum tempo ali de embarque. Né? Então, dentro dessa diversidade que vem de fora, né? E os brasileiros, assim, de várias regiões do Brasil, né? Também têm suas particularidades, suas características. Dentro da plataforma, existia alguma rivalidade ou brincadeiras? Pessoas que vieram do Nordeste, outros do Sul, do Norte? Como é que era essa dinâmica? É evidente, né? Tem a brincadeira, né? No meu caso, até porque eu acho que são poucos, às vezes, assim, de São Paulo, né? O pessoal até marcava muito, aliás, até hoje, né? Eu acho que eu tô aqui há 20 anos no Rio, o pessoal acha que eu tenho sotaque, é difícil disfarçar, né? Então é natural que o pessoal, cada um pega aquele estereótipo de cada região e, logicamente, fazer as brincadeiras ali, né? Mas, normalmente, o pessoal aceita bem, né? Muita gente do Nordeste, é normal, né? Existe aquela questão de Rio-São Paulo, falar, às vezes, do pessoal da Bahia, da Paraíba, né? Mas isso depois, vamos dizer assim, é o que acaba acontecendo, né? Apesar dessa diversidade, está todo mundo ligado por uma questão só, né? E eu imagino como eu, né? A maior parte também gosta, se envolve com o trabalho, né? Então aquilo é um ingrediente a mais, mas está todo mundo também ali unido por uma coisa comum. Então existe, apesar da diversidade, uma identidade com cada um ali especificamente, né? Mas tem isso, tem o pessoal de Campos, lá quem é de Macaé sabe da fama dos campistas, né? Então esse tipo de coisa acaba acontecendo, mas... O senhor lembra de alguma história engraçada, interessante, vivida dentro da plataforma? Na plataforma? Ou pode ser fora também. Bom, tem uma que já é conhecida aí do pessoal, né? Que quem trabalha em poço tem uma operação que a gente chama de pescaria, né? Que é quando você está tentando tirar algum equipamento dentro do poço. E uma vez o pessoal estava com um problema lá no poço, tentando pegar, alguém falou o seguinte, que era peixe, né? E a gente imaginando que era algum equipamento, falou, não, é peixe mesmo. Ah, mas que peixe? Não, peixe do mar mesmo, né? E depois quando ele conseguiu tirar, era um peixe mesmo, né? Então é engraçado porque na verdade você não imagina que um peixe ia se alojar lá, né? Então isso vamos dizer assim, virou meio que folclórico lá, essa questão, né? Uma história que eu também, hoje eu acho engraçada, assim, né? Que a gente acha gozado, que é o que você falou da comunicação, né? Não só lá no Mar era difícil, como, por exemplo, em Macaé, quando a gente foi morar lá, né? A dificuldade de linha era grande, era aquela restrição até para comprar uma linha. E, pelo menos quando a gente estava em São Paulo esperando isso, era uma coisa engraçada assim, aqui na telefônica, né? E se fazia uma fila grande, né? E você pedia para a telefonista para ligar, no meu caso lá para São Paulo. Ela é que fazia a ligação, né? Falou, você vai em cabine e tal, e lá é que você conseguia fazer a ligação, né? Então era assim um retrocesso, né? Para quem vivia numa cidade, vamos dizer assim, como em São Paulo, né? Que vamos dizer assim, já estava numa outra etapa, você parece que volta ao passado, aquilo que era história que você via, né? Na verdade você passa a vivenciar lá no dia a dia, né? E qual foi a fase da produção da bacia mais marcante? E por quê? Produção? Olha,
sempre difícil, assim, eu falei assim, falar mais marcante, né? A gente tem várias evoluções, mas uma que eu lembro que acho que ficou muito marcada quando a gente estava lá em Macaé, até porque o Brasil sempre vinha com uma dificuldade de crescer e depois que a gente passou para as águas profundas e conseguiu encontrar campos maiores, né? O que eu lembro muito era da questão dos 500 mil barris, né? Que realmente foi um evento, né? Tão grande talvez quanto o pessoal fez hoje da autossuficiência, né? Mas para mim, até por estar naquele momento, talvez até com mais dificuldade naquela época, quando a Petrobras conseguiu os 500 mil barris, acho que foi assim, um dos fatos marcantes aí. E em termos de águas profundas, seria o um polo nordeste? Águas profundas? É. Não, águas profundas, eu acho que, particularmente para mim, que estava trabalhando, fora essa que eu cheguei, acho que foi quando a gente teve uma completação em Marlim, que era além dos 1.000 metros, naquela época era uma barreira enorme, os 1.000 metros, né? E a gente precisava entrar em produção com um poço antes da OTC, né? Era uma meta que a Petrobras queria conseguir com o Marlim 4, né? E a gente praticamente no último dia ali, às vésperas lá do evento, a gente conseguiu colocar o poço em produção e isso foi ali em torno da década de 90, né? Foi um recorde mundial e também um motivo para a Petrobras poder ganhar o prêmio, né? Então, em termos assim, de águas profundas, apesar de que eu acho que a Petrobras conseguiu outros recordes, mas isso daí realmente foi um marcante porque era uma barreira muito grande e foi conseguida. As outras, depois a Petrobras foi numa continuidade ali, batendo outros recordes. E depois dessa vivência de 4 anos, né, dentro da Bacia de Campos, o senhor retornou em terra, né? Isso. E conta um pouco dessa história, a partir daí. Então, esse período de embarcado, né, depois tinha muito trabalho em terra, lógico que o trabalho era lá em Macaé, né, foi uma época aí que várias pessoas também foram nessa época lá para Macaé, e para mim foi mais uma mudança, né, muita gente tem assim às vezes aquela dificuldade da mudança, então era sair de uma cidade que nem morava em São Paulo para uma cidade menor, interior do Rio, Macaé, mas que eu acho que também é uma etapa e sempre você tem que tirar o lado bom disso, né? Então, lógico que é uma cidade que era pequena, tinha as dificuldades, mas tinha as vantagens, que quem conhece a região dos lagos, né? Então, são as praias, né? Apesar de morar numa praia, morar em casa, que nem foi o meu caso, de morar em casa, hoje em dia eu nem sei tanto, as informações de lá são ruins, mas com segurança, né? Era muito tranquilo viver lá, próximo a outras cidades, ali Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio. E, então, em termos assim, de vida pessoal, apesar de ser uma cidade às vezes menor, mas foi uma fase boa em termos de qualidade de vida, em que você pode ir para casa almoçar, você pode até tirar um cochilo na hora do almoço, fim de tarde você já está em casa, horário de verão você está na praia, sem trânsito, né? Então, uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida boa. E o que eu acho importante lá, né, que eu te falei, como vem muitas pessoas de outras regiões, acaba você cria ter um vínculo maior com as pessoas, né? Tem mais tempo, você acaba tendo uma convivência maior, não só com as pessoas da Petrobras, como com as pessoas que são lá da cidade mesmo, né? E isso às vezes aqui no corre-corre, aqui de uma cidade maior, você fica com menos tempo para isso e você perde um pouquinho. E nesse período, como é que foi o crescimento físico da Petrobras, Macaé? Cresceu muito, né? Ela já era grande, né, que eu falei, mas esse período que eu estou afastado aqui, volta e meia que eu volto a Macaé, lá a gente tem, antes que era praticamente um prédio, que era em Betiba, e Parque de Tubos, que era uma região mais de estoque de materiais, né? Hoje em dia ela tem vários prédios, que às vezes você vai lá, esse prédio também é da Petrobras, né? E a mesma coisa aconteceu aqui no Rio, né, em que praticamente o ícone sempre era o Edis e o prédio aqui da Canabarro, né? Hoje eu brinco com o pessoal que eu tenho que ir para o Banco do Brasil, porque tem pessoas lá, no Citibank, no Edita, que é o Torre Almirante,
tem o teleporto também aqui perto, e mais salas espalhadas, Avenida Central, pronto escritório, então é uma infinidade de lugares, né? Então realmente o crescimento assim, ele foi realmente muito grande nesse período todo. No caso, outras áreas, né, que sempre houve alguma possibilidade de trabalhar, que nem Santos, que não tinha nenhum escritório, hoje tem uma unidade, Vitória, né? Então a gente foi vendo ali da Bacia de Campos e mesmo outras regiões ali, né, houve um crescimento muito grande. E essa, físico, inclusive, né, de locais. Né. essa vivência, então, em Macaé, ela durou quanto tempo? Foram 13 anos, né, de 88 a 2000, né, que a gente fala em 2000, em 2001 foi criado aqui a UNI Rio, né, eu vi o convite e eu saí de Macaé vindo para cá. Né. Agora você está aqui no Rio de Janeiro. Isso. E a sua função aqui, qual é? A minha função hoje, né, eu sou coordenador do módulo 3 do Roncador, né, que eu te falei daquelas plataformas antigas, né, a UNI Rio, ela tem vivido muito esse ciclo de novos projetos, né, então de vez ser uma unidade muito só de produção, hoje também ela já é de produção, mas ela iniciou muito com projetos, e esse é mais um projeto de roncador, né? Já tiveram 2 projetos de roncador, a 52 e a 54, né? E esse é o módulo 3, que é a P55. Então hoje ela está saindo do papel, né? E vai ser mais uma plataforma que vai entrar em operação aí depois de 2010 aí. Então minha função hoje é cuidar desse projeto aí. E como qual é a dificuldade? Quais são fala um pouco mais do projeto Roncador, né? Roncador. O Roncador, ele tem sido o projeto da Petrobras nas águas mais profundas, hoje em desenvolvimento. Em quantas? Chega até 2.000 metros, né, de 1.500 a 2.000 metros. Então as primeiras plataformas foram mais difíceis porque era um desenvolvimento, né? Hoje a gente tem a 52 já a 1.800 metros. A 55 também vai ficar nessa lâmina d'água de 1.800. Então, quer dizer, já houve um aprendizado e isso facilita, né? Mas, de qualquer maneira, né, continua sendo, vamos dizer assim, um limite aí em termos de tecnologia e pelo porte que foram crescendo. A gente tinha antigamente unidades aí de até 100 mil barris, né, de plantas de processo, para 150, hoje nós temos 180, né? Então, são realmente as plataformas assim, de maior capacidade em termos de produção, né? Então, essas dificuldades é conseguir fazer essas plantas e unidades grandes, os poços em águas mais profundas, né? E tentar fazer tudo isso aí com que o custo não seja caro e ele seja viável, né? Então, dentro desse projeto, é uma tecnologia que é essencialmente brasileira. É um projeto que está ligado a um know-how que no caso, lógico, a Petrobras tem empresa de serviços estrangeiras, tudo, mas é um crescimento da Petrobras, né? Lógico, muito do que ela colocou estão nesses projetos, né? E no caso da P55, né, a própria plataforma, ela vai ser praticamente toda construída aqui no Brasil, né? Então, em termos de outras plataformas, isso realmente é um avanço. Então, é um desenvolvimento, né? E, vamos dizer, uma consolidação da nossa tecnologia aqui no Brasil. Em termos de tecnologia, qual é a diferença em termos de equipamentos dessa plataforma para um pouco mais das zonas não muito profundas, né? Quais são as técnicas em termos de equipamento, de tecnologia dessas plataformas? Que eu falei, a diferença no caso da plataforma é o porte dela, né? São maiores, né? Então, assim, em termos de tamanho da unidade, elas são maiores, né? Então, uma plataforma que a gente tem usado aí, ela tem que ser maior do que uma que está numa lâmina d'água menor, né? E com relação aos equipamentos submarinos, né? A dificuldade maior também porque, na verdade, a perfuração é com uma lâmina d'água maior, então, que às vezes eu comento uma coisa de 300 metros, uma coisa de 2 quilômetros, né, só de água, né? Costumo comparar aqui com pão de açúcar, são 3 pães de açúcar sobrepostos para dar a ideia da profundidade, né? Então são os equipamentos para você instalar nessa profundidade, né? Que eles têm uma condição de pressão, temperatura mais adversa, né? E eles têm que funcionar como se fosse numa lâmina d'água menor.
e toda a tubulação para chegar até a plataforma, que são os mesmos 2 quilômetros aí para subir até a plataforma, né? Então, as questões das dimensões, assim, elas lógico, foram superadas, mas quando se compara uma com a outra, são bem mais rigorosas aí nessa área. E em termos de produção, né, essas plataformas de águas ultraprofundas, quais são as expectativas, estimativas de produção? Então, como eu te falei, as plantas elas são para 180 mil barris, né? São projetadas por isso, porque isso é em determinado período, no início, esse é o pico de produção, né? Então, a expectativa é que elas, uma vez entrando em produção, um ano, no máximo um ano e meio depois, elas estão atingindo 180 mil barris, né? O que é uma característica depois dos reservatórios é que essa produção declina, né? E ela vem decaindo, mas a expectativa delas é de cada uma atingir o pico da sua capacidade, que nesse caso é 180 mil barris por dia de produção. Essas 180 mil já foram atingidas? Aqui na UniRio, sim, né? Já tiveram a própria P50, P50 que é de 180 mil, né? 43, 48 que são menores, tem a P52 agora que está a caminho disso, ainda não chegou lá, mas vai chegar, a própria 54, né? Então todas elas já são várias aí, né? E para sintetizar assim, essa história da sua trajetória dentro da Petrobras, o que você poderia identificar, o que mudou dentro da Bacia de Campos, né? Desde a sua entrada, o que você poderia dizer em síntese, qual foi a grande mudança? Na Bacia de Campos, você fala do início para agora, a grande mudança. O que eu acho que houve a grande mudança aí que quando se descobriu a Bacia de Campos, aqueles vários campos que já eram muita coisa, né? Acho que não se imaginava o quanto ainda tinha mais para frente, né? Então acho que o que aconteceu foi que continuou se descobrindo, quer dizer, muito mais, né? Cada vez se chamava água profunda, profundidades maiores, mas isso já chegou a 2000, né? E chegamos a esse ponto de, na verdade, para que a gente dividir a Bacia de Campos em duas grandes unidades, que é a UNBC e a UNRio, né? Então, essa aqui eu acho que foi a grande... você realmente é o desconhecido lá da frente, sempre acha que esgotou muita coisa, mas sempre aparecem mais coisas que difícil de imaginar anos atrás, né? E hoje, como você imagina essa bacia no futuro? Essa bacia no futuro, eu acho que eu vou continuar imaginando isso, que a gente imagina que ela pode de repente ficar nisso, diminuir, reduzir a produção, mas acho que de repente a gente vai encontrar mais coisas nelas ali, né? E o que eu acho que sempre vai ter, sempre pessoas ali motivadas para trabalhar nela, né? Que independente do estágio dela, eu acho que sempre vai ser um local assim, desafiador ali para se trabalhar. E para o senhor, o que é ser petroleiro? Oi? O que é ser petroleiro? Quando eu falei do início para você, né, é um trabalho assim que normalmente, hoje em dia não, hoje em dia é mais divulgado, né, mas era um trabalho assim desconhecido, né, precisa de nada de engenharia, né, e depois que você entra, você descobre um mundo realmente ali grande, desafiador, né, e que acaba te envolvendo, né, então acho que ser petroleiro, né, como igual outras profissões, né, na verdade, acho que é uma área que dá retorno pessoal em termos gratificantes, assim, ou seja, é um trabalho que gratifica e que, vamos dizer assim, motiva muito quem está dentro dele ali, que é o petroleiro. E você teria alguma história, algum comentário que você gostaria de falar que eu não tenha perguntado? Mais alguma... mais história? Você tem tanta aqui, mas não, acho que não. Eu só acho que... quer dizer, não, acho que não teria não. Deixa ele ter... E o senhor, o senhor achou ter participado dessa entrevista, contribuindo para a memória, né,
do projeto dos trabalhadores da... Desculpa, mas o que o senhor achou de ter contribuído para colaborar com o projeto da memória dos trabalhadores da Petrobras? Não, eu gostei, eu acho que é importante, né, porque a gente acaba se envolvendo, acaba passando o tempo, né, tá até falando assim com as pessoas, né, o tempo passa para todo mundo, passa para a gente, né, mas isso às vezes na nossa cabeça não é no mesmo tempo. Então, para mim, todos os momentos estão ainda muito vivos e presentes. Então, parece que o tempo não passou, né, então você acumula isso. Então, quando você tem o contato com outras pessoas que estão entrando hoje, e hoje está entrando muitas pessoas na Petrobras, né, eles já vêm dentro de uma outra realidade. Então, acho que é importante o pessoal conhecer o que aconteceu, porque a pessoa já chega num estágio, não tem noção de como é que foi construído ou como é que se chegou nesse ponto. Então, acho que sempre é importante escutar as histórias, né? Eu gostava de escutar as histórias dos meus avós, dos meus pais, coisas bem mais antigas, né? E que eu achava que era muito interessante. Então, acho que é importante aqui, espero que meu depoimento tenha ajudado, o pessoal conhecer um pouco da história, né? Que apesar de recente, a nossa evolução ela realmente muda muito. Então, o que era a bacia, quem teve a oportunidade há 30 anos atrás, há 20, há 10 e o que ela é hoje, né? Então, eu acho que gostei de ter participado e eu acho que é interessante mesmo. Ok, obrigada. Tá bom, obrigado.